E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 29/11, 18h29. Vamos aí para mais uma análise de mercado, galera, direto ao ponto, sem enrolação. Bom, galera, vamos ver como é que ficou o mercadinho aqui, direto ao ponto, né? Lembrando que eu não fiz a nossa análise ontem, era para ter feito, o mercado nem fechou ainda. Eu não fiz nada, né? Hoje, nem tô logado, pode ver que eu não tô logado. Justamente para não querer operar hoje, que eu falei que não ia operar. Ontem eu fiz uma operação pequena, deu bom, só que o mercado andou muito lateral, depois não fiz mais nada, e a análise aí pro pregão, que era para ser o pregão de hoje, como a gente ficou enrolado nessa região aqui, eu preferi também não fazer, até mesmo por conta desses outros níveis de POC, eu acreditava sim uma alta, mas para operar ficaria um pouquinho mais complicado, justamente por conta desses níveis, né, de POCs passando nessa região. Beleza? Então acabei não fazendo. Então, geralmente, quando vocês olharem que eu não fiz uma análise, ou é porque realmente eu não posso, me ocupei com alguma coisa aconteceu, ou então o mercado não está muito legal para operar, então eu evito ficar falando, beleza? Então vamos lá, galera. Hoje o mercado ele andou bem, né? Na verdade, a gente teve uma alta interessante no Volvo, né? Que a gente veio buscar praticamente ali, ó, os 108,44, que é a parte da máxima dessa barra laranja, aqui, barra vermelha do dia 10, né? Então, assim, o mercado ele está andando em frequência justamente entre esse nível e entre esse nível. Tá vendo que a gente está fazendo um range nessa região. E toda vez que a gente chega a bater nessa região lá, a gente tende a ter uma retração. A mesma aqui embaixo, a gente tenta ter uma retração aqui para voltar dentro dessa caixinha, né, desse caixote, né? Esse nível aí de uma possível acumulação que está acontecendo no mercado, beleza? Desculpa, galera, eu tô com a voz um pouco ruim. Então, o que acontece? Então a gente andou bastante hoje para cima, né? A gente teve aqui, ó, lá daqui para cá, para máxima, a gente fez praticamente 3.106 pontos, uma pontuação muito boa. Se batesse aqui nessa região aqui e tudo, ficaria até tranquilo para dar minha entradinha, mas não veio. Mas chegou ali perto de um nível de POC, ó. Aqui a POC lá do dia, que dia foi esse aqui? A POC lá do dia, ó, do dia 18, entendeu? Mas, de qualquer maneira, nada eu fiz, galera. Nada eu fiz, certo? Então, assim, o mercado em si, ele deu uma andadinha aqui, começou a retrair agora, e o fechamento aqui ficou em 107,29. Um fechamento acima dos 50% da barra vermelha, que foi do pregão de Lula, que eu sempre falo para vocês que essas barras são barras interessantes. Mas são barras interessantes? Não. É um movimento interessante. Então, isso aqui é muito, muito, muito interessante. Sempre a gente fechar acima de 50% de uma barra de fluxo elevado, como essa aqui do dia 10, tá? Então, a gente voltou a ficar acima dos 50%, então é um sinal positivo, beleza? Vocês perceberam também, para quem me segue, a gente tinha uma dífice traçada daqui, e agora eu peguei essa dífice e tracei aqui. Por qual motivo fiz isso, galera? Porque, assim, a gente dentro de um range, deixa eu só pegar aqui uma ferramenta para você aqui. A gente, dentro de um range, a gente tem uma estruturazinha que a gente chama vou botar aqui, ó, que a gente chama de rompimento, ou armadilha de fundo, mola de fundo, spring, essas coisas todas, entendeu? Então, o que acontece? A gente tem a barra de fluxo aqui elevada, que é essa barra vermelha. E aí o mercado, o que vem aqui? Ele vem aqui nessa região, tenta romper, volta de novo, tentou romper mais aqui, ó, nessa barra, e aí voltou para cima, tentou aqui uma vez, duas, três, quatro, cinco e nada de ganhar esse ponto aqui. Ah, mas por que tu não fez a mesma coisa aqui? Porque, tipo assim, galera, eu tô acreditando na absorção. Se eu tô acreditando na absorção, não faz sentido eu marcar uma dífice nessa região, e sim no fundo do mercado. Então, eu justamente tracei essa dífice nessa região aqui, que está no 104 atualmente, justamente para ver o preço médio de quem entrou comprado aqui nessa barra aqui, né? Essa barra aqui foi gente que entrou comprado, e aqui foi a tentativa do rompimento da barra, e aqui eles pegaram liquidez, ou seja, deixaram o mercado de propósito vir aqui para baixo para tentar pegar mais liquidez e assim botar o preço para cima. Isso é uma característica normal de uma distribuição, tá? Opa, de uma acumulação, certo? Então foi por isso que eu marquei o range agora aqui. Então a gente vê que a gente tentou aqui um teste perfeito. 1, 2, 3. São 3 testes perfeitos em cima da região aqui da difference, tá, galera? Então, o que essa difference aqui ela representa? Para quem me acompanha já sabe que a difference ela é um preço médio ponderado no volume dos plays. Nesse caso que eu estou acreditando aqui em uma absorção,
Então, o que acontece? Toda vez que o preço ele bate nessa linha, os players eles têm carta branca para comprar mais lotes sem que isso altere o preço médio deles. Então, toda vez que o preço vem e bate nessa linha aqui, automaticamente aqui, sei lá, eles ligam o meu nome? O robozinho lá, que eu esqueci agora o nome aqui, me fugiu na cabeça aqui, começa a comprar ordens sem que isso altere o preço médio. Tá? Então, é geralmente isso que acontece. Bateu aqui, pan, compra. Bateu aqui, pan, compra. Bateu aqui, pan, compra. Bateu aqui, compra. Então, interessante que, com o decorrer do tempo, essa DIPS, ela vai fazendo isso, ó, tá? Se isso aqui for tendência, ela vai fazendo isso. O preço médio, ele vai aumentando, ele não é fixo. Aqui está no 104 hoje, amanhã deve estar em outro lugar. Semana que vem deve estar em outro lugar, entendeu? Então, esse preço médio, ele vai variando, tá? O que não pode acontecer é o preço trabalhar abaixo do médio. Ou seja, o preço está aqui, o mercado ele vem, aí ele rompe o médio, tenta ganhar, não consegue, ficar trabalhando preço abaixo do preço médio. Então, o que significa para o mercado? Significa que, assim, os players que estão comprados nessa região, eles não estão com força suficiente para o preço ficar acima do médio deles. Então, isso aqui caracteriza para eles aqui já uma perda. Então, isso aqui já estão ficando negativo no mercado. E isso aqui, o que pode acontecer? Pode acontecer acionar stop de quem está posicionado na compra, gerando oferta e o mercado vindo para baixo. Esse é o tipo de padrão que eu não gosto de ver quando acontece uma barra vermelha dessa aqui. Eu não gosto de ver o preço trabalhando com uma difference abaixo. Eu gosto de preço trabalhando sempre acima e sempre acima de 50%. Aqui a gente está trabalhando acima de 50%, beleza. A gente está acima da difference, beleza. Pronto, para mim isso aqui é uma característica muito, muito importante aqui de uma acumulação, de uma absorção seguida aqui de uma acumulação, tá? Então, assim, o mercado veio lá para baixo, né? Deu o pânico para baixo, com aquele discurso de Lula lá falando de um monte de coisa. Então a galera ficou nervosinha e tal. Os players aproveitaram para comprar o máximo de quem estava desesperado, pensando que o mercado ia cair para não sei quantos pontos. Então, eles conseguiram pegar aquela massa de pessoas que estavam acreditando que por conta daquele discurso, os preços, o preço do BOVA ia lá para baixo, porque não foi um discurso muito bom e não sei o quê. Então, o que eles fizeram? Eles aproveitaram todo esse pânico do mercado, né? Todo esse pânico, compraram a preços melhores para poder montar suas posições. É assim que os players atuam, tá? Eles nunca vão atuar com alguma notícia boa ou ruim. Tu já viu se um play vai esperar alguma notícia sair para poder se posicionar? Não existe isso. Quem fala isso para vocês é besteira, que realmente não sabe o que está falando. Os players se posicionam muito, muito, muito antes de uma notícia sair. Até mesmo porque quando uma notícia sai para a gente aqui, ó, essa notícia já está atrasada há muito tempo. Então, aquela galera que tem controle da mídia, que tem poder realmente de movimentar o mercado, eles têm aquelas informações privilegiadas, aquelas informações que primeiro chegam neles, eles montam suas posições e daqui com uns 3, 4, uma semana, a mídia vem, divulga, os caras já estão posicionados porque já sabem o que vai acontecer e aí vocês ficam igual um patinho aí, quando eu falo vocês, a galera, eu estou me referindo à galera que gosta de acreditar em notícias, fica acreditando que saiu uma notícia que não sei o que, agora o mercado vai lá para baixo e tudo, então agora a gente vai ter que vender. E aí eles aproveitam isso novamente para comprar mais barato ainda e poder montar mais suas posições em cima dessa galera que fica desesperada, perdendo tempo, acreditando em notícia que vai movimentar o mercado para cima ou para baixo. Então, geralmente assim que funciona. Beleza? Então, dito isso, galera, o que acontece? O mercado ele está aqui em cima dos 50%, é uma ótima, um ótimo fechamento com o diário. Prefiro que o mercado ele fique na semana, pelo menos consegue fechar a semana em cima desse 50% aqui, já é uma grande vitória. A gente está bem longe do médio, que está no 104, né? 104 mil pontos. Ó, o papel acabou de ser suspenso. Então está 104 mil pontos, a gente está em 107,29. Então, assim, a gente tem muita... muito... Como é que eu posso dizer? Ainda tem muita coisa... Como é que eu posso dizer isso aqui? Para cair, não, galera. A gente pode cair até o 104, tá normal, beleza? É isso que eu quero dizer para vocês. Então aqui, eu estou no 107. Então aqui, se uma quedinha para vir testar ali o 104,50, dá mais ou menos 2,75% de queda. Então 2,75% de queda, para mim é tranquilo. Para mim não vai me influenciar em nada, porque está dentro do padrão de uma possível absorção seguida de uma acumulação. Acabou. Então esse negócio aí de pânico, de mercado, tá? Vocês fiquem muito atentos para isso, porque isso é balela. Beleza? Independente de quem tá, se é Lula, se é Alckmin, se é Bolsonaro, que não sei o que, lá o que aconteça, os players já sabem como é que vai funcionar as coisas, eles já estão montando suas posições
E essa galera que fica acreditando que uma noticiazinha aqui, uma coisinha que Lula fala, não sei o que Bolsonaro fala, alguma coisa, vai mudar algo que os plays já estão aqui, né? Então, fique atento a isso. Então, acredito em alta no BOVA a longo prazo? Obviamente, galera, não é à toa que que minha projeção está nos 130 mil pontos. Para mim, a Bolsa vai bater os 130 mil pontos. Só que para isso acontecer aqui, o que não pode acontecer, na verdade, o que não pode acontecer é o preço romper a Midas, né? Ou seja, a difference, o preço médio dos comprados, e ele não pode perder essa barra vermelha aqui, que é a barra lá de Lula, do 10 do 11. A gente não pode perder isso, galera. Se a gente começar a perder isso, e não voltar mais para cima, aí sim vocês vão ver uma queda grande no BOVA. Não é uma quedinha pequena, é uma queda grande no BOVA. Por quê? Por conta dessa acumulação e por conta de todo esse posicionamento que está sendo gerenciado nesse exato momento, que está sendo colocado aqui na mesa nesse exato momento, por conta dessa barra aqui grande de fluxo elevado num gráfico diário. Isso tudo vai fazer com que o mercado despenque de uma forma bem forte, tá? Então é esse tipo de queda, é esse tipo de padrão. Caso vier a acontecer, a gente estiver perto de acontecer, eu quero trazer isso aqui para vocês, beleza? Por enquanto tá tudo tranquilo, não tem nada que faça eu mudar a minha opinião dos 130 mil pontos. Para mim o BOVA 11 está em um ciclo normal, não tem nada que eu fique preocupado até o momento, mas se a gente chegar perto ali de 104, romper aquela barra vermelha, não ganhar mais de 130 mil pontos, ou 130 mil, não, os 50% da barra, começar a trabalhar abaixo, aí eu já vou ficar preocupado, beleza? E lembrando, galera, que amanhã também eu não vou operar, amanhã eu já começo lá no Trump e tudo, então não vou fazer nenhum tipo de operação, mas eu vou deixar aqui o que eu acredito aí pro mercado amanhã, beleza? Então, dito tudo isso aqui para vocês, vamos agora pro gráfico intraday. Beleza, galera? Então, vamos pro gráfico intraday. Então, a gente já vendo isso aqui, que geralmente eu gosto de começar a nossa análise por um gráfico diário para a gente entender um macro, né? Para a gente entender em que situação que a gente está. Se o preço ele fechasse aqui acima, ou então aqui no 108,51, eu ia falar para vocês que a gente está aqui em uma região de resistência. Então, era para a gente para tomar bastante atenção com ordens de compra no pregão de amanhã. Se terminasse aqui embaixo, na Midas, como eu falei para vocês, aqui era uma região de suporte, então aqui era para ficar muito atento com vendas nessa região, tá? Agora a gente fechou praticamente no 50%, praticamente ali, na verdade, acima dos 50%. Então, o que eu espero? Galera, os 50% para mim é uma região ali interessante ali, tá? Uma região que é de um possível suporte, mas isso aí eu vou ter que ver agora no gráfico intraday para saber realmente se isso vai acontecer ou não. Mas fechamento aqui em cima tá legal para mim, beleza? Então vamos lá. Vamos começar pelo gráfico de M5, porque o M5 estava mais bagunçado. Que tipo de padrão que eu consigo olhar agora nesse exato momento? Bom, eu tenho aqui um pregão do dia 24 e o pregão de hoje. Então, se eu for pegar aqui e traçar esse tipo de movimento aqui, ó, desses 2 dias aqui, eu tenho uma região de distribuição, que ela defendeu bastante aqui, e defendeu bastante no pregão de hoje. E a gente pegou aqui também, fez outro nível aqui de distribuição nessa região, tá? A maior concentração de volume, ela não está mais aqui, ela está aqui dentro dessa região que eu acabei de marcar. A gente perdeu esse nível aqui e esse nível aqui. Pô, é interessante? Obviamente que não, galera. Não é interessante porque a gente está trabalhando abaixo de uma distribuição e a gente distribuiu aqui e está trabalhando abaixo dessa região também. Então, tipo assim, está trabalhando abaixo de duas regiões importantes, graficamente falando. Então, é interessante? Não. Ah, mas será mesmo que esse mercado não está fazendo uma onda C? Pode ser. E isso a gente vai analisar nos outros tempos gráficos. Ou seja, eu posso pegar esse movimento, que esse aqui é uma VWAP, né? E fazer esse movimento aqui. Então, será que isso aqui é válido para o pregão de amanhã? É isso que a gente vai analisar, tá? Já, a princípio, eu não acredito muito, porque como a gente tem uma concentração de volume aqui e o preço abaixo dessa concentração de volume, o que o mercado pode fazer é ganhar essa região aqui, chegar perto e fazer isso. Caracterizando aqui um ADCzinho aqui para baixo, um pouquinho mais de queda aí no índice, aí para o pregão de amanhã, tá? Mas vamos analisar isso aqui direitinho, beleza? Quando eu venho no gráfico de 1 minuto, a gente consegue observar aqui que a gente teve bastante fluxo nessa região. Vou traçar aqui a Midas, tirar essa daqui. Se eu for pegar aqui no fundo do mercado, seria interessante marcar? Seria, e eu vou marcar porque a gente está dentro de um nível de toque. Então, seria interessante marcar aqui uma Midas nessa região. Vou deixar essa aqui, ó. Essa aqui segurou muito, que foi do pregão de ontem, tá? Chegou aqui nessa região. Eu vou
tirar ela. Não vou tirar ela. Como eu tenho duas, eu vou deixar ela aqui. Vamos logo marcar ela para a gente entender geral. Para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então, essa barra aqui, ó, foi o fundo dela. Foi 10 e 15, tá, galera? Então, vamos lá. 10 e 15, a gente vai colocar ela. Então, é difference de fundo 2, beleza? A gente vai botar lá 10 e 15. 10 e 15. Hoje são 29. E a gente está aqui no mês 11. Né? Primeiro é o mês, depois dia, depois ano e horário. Pra gente conseguir traçar medidas. É foda. Bem que a Trid poderia botar isso aqui manual, né? Manual não, automático clicando, como é nos outros aí. Tipo, no TradeView não, naquele outro MetaTrader. Eu detesto MetaTrader. Mas, desculpa, galera. Difference de fundo 2. Então aqui, pronto. Então eu consigo marcar aqui o médio deles, né? Então aqui a gente vem aqui, tal. Vou traçar aqui um azulzinho, aqui um roxinho. Botar 2 aqui, exibir escalas. Pronto. Olha só. Então aqui, galera, o que eu fiz? Eu tracei uma Midas dessa região. Quando eu falo Midas, é a mesma coisa de Diffs, porque às vezes eu troco de nome. Por que eu marquei aqui? Porque aqui foi o fundo que foi feito em cima de uma POC. Então, por isso eu marquei o preço médio. Então, eu poderia aqui, ó, aqui uma comprinha nessa região, mas eu não ia fazer isso e eu não fiz isso mesmo, né? E aí a gente veio aqui, cara, tentou brincar nos 111.556. O que isso aqui representa, esse 111.556? Representa o preço médio de quem entrou nesse swing aqui comprado. Então a galera tá aqui, ó, o preço tá batendo praticamente em cima do preço médio de quem entrou comprado lá. Então, possivelmente, eu olhando um gráfico diário desse aqui, eu posso falar que a gente está perto de uma onda C aqui para cima, beleza? Mas não é só bater nesse ponto aqui, a gente vai falar isso, obviamente que não. Então a gente tem aqui uma região, que é uma região de defesa, obviamente. A gente fechou acima do 105.556. Então, assim, será que isso aqui realmente vai defender? Então, não sei, galera, eu não sei. Então, o que eu tenho além disso aqui no M1? Eu tenho esse nível aqui, ó, que era outra mida se eu quisesse traçar daqui. Ó, poderia traçar daqui. Mas eu não vou fazer isso porque esse swing aqui entrou, mas já está vindo desde aqui de baixo porque foi o nível de POC. Então, eu respeito mais o nível de POC do que esse swing, tá? Porque POC é o dia todo, swing é apenas o swing, como o nome já está falando. Então, o que acontece? A gente tem esse ponto, que é um ponto interessante, e o pico dele foi aqui, ó. Tá aqui, ó. Se eu for traçar um ponto de controle estático, seria aqui no 111.045, ou seja, está acima do ponto de controle dos comprados, está acima do preço médio dos comprados. Então, para mim, significa que ó, até o momento, até o fechamento, foi quem tem mais poder aqui de levar o mercado aqui são os comprados para cima. Até o momento é isso que me diz o gráfico de 1 minuto. Visando isso daqui, então eu já consigo entender que o mercado ele praticamente está aqui dentro dessa POC, mas possivelmente pode abrir com um gap de alta. O problema disso tudo é esse nível de POC aqui que a gente vai ter que marcar, cara. A gente vai ter que marcar. Então, tu preferia entrar comprado ou vendido no pregão de amanhã? Cara, para ser bem sincero com vocês, deixa eu acabar aqui que eu te digo já já. Vou ver todo aqui para depois eu falar para vocês o que eu acho, o que eu me sentiria mais confortável. Beleza? Então pronto, eu tenho um nível aqui, que esse nível é o nível de nossa POC, tá? Então eu tenho um nível de POC aqui. Galera, a gente tem praticamente 3 POCs no pregão de hoje. A gente tem essa concentração de volume, tem essa concentração de volume, tem essa concentração de volume. Então, mesmo se o mercado ele vier testar esse nível aqui, eu ainda estou dentro de uma onda C. Se ele testar esse nível, eu estou dentro de uma onda C. Se ele vier testar esse nível, estou dentro de uma onda C ainda, tá? Então, assim, o problema todo é o preço vir aqui. Vamos dizer que ele vai vir aqui, ó, testar aqui. Para fazer isso, aí eu tenho isso aqui e tenho isso aqui. Aí eu poderia ver o quê? Já estou olhando aqui, ó, um ABC para baixo. O problema todo dessa operação é isso aqui. Então eu consigo ver que ao mesmo tempo que eu tenho um swing comprador, que eu tenho uma volta, essa volta aqui está batendo numa Divs, batendo numa VWAP,
Abaixo do primeiro nível, abaixo do segundo nível, é um pouquinho complicado, tá? É um pouquinho complicado. Teria que esperar realmente que o gap abrir. Se for lá para baixo, possivelmente a gente vai vir buscar esse teste aqui, ó. No gráfico de M5 seria esse teste aqui. Aqui seria interessante compra nessas regiões? Seria, mas eu teria que ver como é que está o fluxo, tá? No gráfico de 1 minuto para saber como é que o preço vai chegar aqui nessa região. Pô, a gente está aqui dentro de uma barra vermelha, galera. Praticamente aqui, ó. Essas barras vermelhas aqui, praticamente a gente veio aqui, já está perdendo ela praticamente. Vamos ver aqui, ó. O preço está por aqui, ó. Não está perdendo, mas está quase perdendo novamente essa barra vermelha. Tá? Isso não é legal. Não é legal, porque essas barras vermelhas aqui são responsáveis por estar botando esse mercado todo aqui para baixo. Ah, eu poderia estar vendo aqui um ABC maior? Vamos ver. Ó, se eu pegar aqui e ligar esse ponto, $107,291. Poderia, mas não acredito nem um pouco nisso aqui. Por quê? Porque, porra, olha de onde a gente tá vindo ali, galera. A gente tá vindo um monte de região de POC. Eu não acredito que o mercado vai chegar e bater isso tudo aqui, né? Até o momento, eu não acredito. Fica um pouquinho complicado, mas o que eu tenho para falar para vocês? Deixa eu ver aqui no M10. M10, se eu pegar aqui os dois, ele vai estar lá em cima, não adianta. Ó, tá lá embaixo, né? Olha só. Se eu pegar aqui os dois últimos pregões, a maior concentração de volume está aqui. Então, o mercado ele poderia vir fazer esse movimento aqui, para poder pegar a retomada aqui e fazer isso. E aí eu estaria ligando um ABC desse aqui, não desse ponto, para fazer isso. Tá vendo? Então, assim, tá chato, tá chato. Será que o mercado vai vir buscar essa região? Eu não sei se o mercado vai vir buscar essa região, cara. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Mas se vier testar essa região aqui, obviamente que aqui era compra, né? Porque é compra. Se eu pegar só aqui o de hoje, ele vai estar lá em cima, ó, praticamente como 3 POCs, como eu falei para vocês, ó. Tá vendo? Uma POC aqui, 2 POCs aqui, 3 POCs aqui, antes de chegar nessa outra aqui embaixo. Eu vou deixar como as duas, que tá lá em cima ali, não, vou deixar aqui, beleza? Porque como a gente tem um gap já alto, não vou ficar focando muito nisso. Então, tem praticamente 2 reconcentrações de valor. 3, né? 3. É ruim, é ruim. Ah, mas será então que se a gente chegar aqui e romper essa região, não teria um ponto de venda aqui? Até teria, cara, ó. Se o mercado abrir por aqui assim e voltar a vir aqui, para poder pegar esse movimento, poderia. Um stopzinho curto, poderia. Vindo pegar nessa região aqui. Mas realmente, galera, tá um pouquinho complicado, tá? Tá um pouquinho complicado. Tem gente presa no M1? Vamos ver aqui. Galera, eu tô vindo assim com vocês, falando um pouquinho, gaguejando um pouquinho, porque, tipo assim, eu não vi nada do pregão hoje, né? Então, tem gente presa? Tem, galera. Tá vendo aqui, ó. Nesse swing aqui eu tenho um ponto de controle, depois ele rompeu e tá aqui, ó. E a gente perdeu esse outro ponto de controle, ou seja, a gente tem um fluxo elevado, depois a gente sobe com um fluxo menor, depois a gente começa a subir com um fluxo menor e começa a cair. Ou seja, a demanda aqui ele começou a subir, ele começou a sumir a demanda, né? Então, assim, nesse segundo pico de volume aqui, que está nessa região, nesse segundo pico que está nessa região aqui, ó, eu já estou perdendo preço. O preço já está baixo. Não é interessante, mas o que me interessa é esse grande. O grande está acima, tá? Tá aqui. 111,035. Então, se a gente perder essa região, possivelmente a gente vai buscar essa região aqui, ó. Possivelmente. Ah, então onde que tu compraria, onde que tu venderia? Galera, sinceramente, se eu fosse operar amanhã aqui, eu poderia operar vendido nessa região aqui. Nessa região aqui eu entraria vendido. Nessa região aqui eu entraria comprado, beleza? Ah, essa aqui? Não, essa aqui é porque realmente a gente já vai abrir gap. Praticamente vai abrir gap aqui. Não sei. Se abre aqui para cima, melhor ainda. A gente teria essa opção aqui, ó. Se o mercado vier aqui nessa região aqui, ó. Aqui eu tenho nível de POC, né? Outro nível de POC. É porque tá complicado mesmo hoje, galera. Não tá legal de falar hoje, né? 2 dias aí que o pregão tá enrolado. Então, assim, se o gap ele abrir acima dessa concentração aqui, opa, beleza, perfeito, perfeito. Perfeito se abrir acima dessa concentração, porque geralmente ele volta para testar. Voltou para testar, já era. Compra aqui para surfar essa onda. Aí eu tenho A, B, C e take lá em cima. Foda-se, já era. Não sei nem se eu posso estar falando esse nome aqui, mas eu acho que pode. Beleza? Então, eu teria essa opção. Eu teria essa opção aqui. Seria perfeito, maravilhoso. Mas se o gap ele abre aqui acima, aqui, entre essa concentração e essa concentração,
Eu posso vender também nessa região aqui com stop curto, o mercado andou, já trava no 0 a 0, porque o risco de bater aqui e voltar para subir, pegar teu stop é grande. E aí espera, botou no 0 a 0, vê, espera. Rompeu, beleza, chega aqui nessa região. Aí aqui teria um trade digno. Teria um trade digno aqui. Então isso aqui seria as tuas opções, né? As tuas opções. Eu, sinceramente, eu faria operações de compra nessa região se o gap abrir acima. O gap abrindo abaixo, eu faria a operação de venda, mas automaticamente eu teria que traçar meu trade no 0 a 0, justamente por conta dessa concentração de volume aqui, faz a parcialzinha, trava no 0 a 0 e espera vir para essa região. Tá? E nessa região aqui, se o gap chegar aí realmente lá para baixo, no M5 aqui, o M10, se ele for aqui para baixo dessa região, aqui seria compra, não teria nem o que falar. Tá? Mas realmente o mercado amanhã ele fechou numa situação um pouquinho complicada aqui para mim, para falar para vocês, né? Porque por mais que eu acredite que uma onda C para cima aqui, será que isso aqui vai segurar? Será que aqui já vai abrir com gap de alta? Será que vai abrir com gap de queda? Não dá para saber. A gente não tem como saber isso. A gente não é adivinha, tá? A gente fala aqui de probabilidades. Então aqui a gente fechou em cima de uma região interessante. A gente tem uma coisa aqui que geralmente não acontece, que é 3 regiões de POX, tá? Pô, esse celular que tá muito por aí. 3 regiões de POX dentro de um só dia. Então, assim, é um pouquinho complicado, é um pouquinho remoso de falar, beleza? Mas essas são as minhas observações para vocês, tá, galera? Tudo depende de onde esse gap abrir aqui. Gap abrindo aqui para cima, eu tenho uma oportunidade de compra no teste. Gap abrindo aqui para baixo, aqui, eu teria uma oportunidade de venda, mas não aqui. Queria pegar a venda nessa região aqui para a surfação daqui embaixo. Beleza? Boba, já falei para vocês. Petra. Galera, a Petra tá subindo e tal. Tu falou que só queria comprar Petra se realmente batesse ali nos 50%, que seria nos 26, acima dos 26,45. Galera, essa subida de Petra aqui não significa nada graficamente falando, tá? Eu poderia ter comprado aqui lá nos 22,38 e tá nos 25,30. Agora tá 25,38. Galera, nada dessa alta aqui em Petra seria interessante. Para mim não seria interessante, porque aqui não é uma alta sustentável. Até o momento não é uma alta sustentável. Por quê? Porque o preço está trabalhando abaixo dessa concentração de volume. Então o preço pode vir aqui, bater nessa região aqui dos 50% ou até chegar aqui perto e depois cair de novo. Quem sabe isso aqui não é ABC para baixo? Você tá entendendo? Então, tipo assim, essa alta aqui não me interessa, ela não é sustentável. Até o momento dos meus olhos não é. Então, não me interessaria nem um pouco comprar Petra nessas regiões aqui, tá? Teria que passar realmente dos 26,81 ou, para ser mais conservador ainda, ganhar ali a parte dos 27,86, ficar acima dessa barra vermelha. O que interessa pra gente é o preço trabalhar acima dessa barra vermelha do dia 31/10. Aí sim é outros 500. Abaixo disso aqui é um perigo você entrar em Petra só porque tá barato, beleza? Petrobras não, agora o Bradesco. O Bradesco continua em rede nessa região, ainda não ganhou 50%, está trabalhando abaixo, então para mim também não é saudável, para mim não é interessante, apesar que a gente fez um nívelzinho de armadilha aqui, ó, mesma coisa no BOVA, a gente deixou uma barra laranja aqui, tá vendo? Deixou uma barra laranja, lá no BOVA a gente teve a barra vermelha, deixou a barra laranja, então aqui acontecendo a mesma coisa, mas diferente do BOVA, tá? Diferente do BOVA, eu acho que aqui a gente tem mais cara de absorção nesse nível aqui do que aqui, tá? Tá bom? Eu tenho cara mais de absorção lá do que aqui. Enfim, então aqui também não é atrativo para mim, Bradesco, comprar nessas regiões. Teria que passar no mínimo ali dos 16,23 papel para eu pensar em comprar. Beleza? Então nada demais aqui em Bradesco. Não se iluda com essas altas aqui. Para mim, não é alta sustentável, pelo menos nesses dois papéis aqui, por enquanto, tá? Passando desse nível aqui, aí sim eu começo a falar assim, agora tá diferente, agora essa alta pode ser sustentável. Aí a galera fala assim, mas então agora é sustentável porque passou, então eu poderia ter comprado lá embaixo. E aí, cara, vida que segue, né? A gente não tá aqui para acertar o cu da mosca. Beleza? Mas para mim aqui não é sustentável ainda, tá? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Amanhã eu não vou operar. Qualquer sugestão, crítica, elogio, qualquer coisa que eu deixei passar aqui, vocês podem estar deixando aí no comentário para mim. Beleza, galera? Então é isso. Bom pregão a todos amanhã. Tamo junto. Até mais. Os